Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e eu profetizo: nenhuma praga há de prevalecer sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre a sua família. Antes de eu falar algo aqui do vídeo, não quero perder tempo, quero que você, se você crê no poder da oração, entende que nós apresentamos os pedidos e Deus realiza o milagre, quero que você deixe aqui nos comentários, fale para mim, de onde você me assiste, cidade, estado e país. Deixe o teu pedido de oração aqui embaixo. Deus vai fazer uma obra muito grande porque é Ele que faz, é Ele que realiza. Eu venho trazendo esse vídeo e nesse vídeo eu gostaria de saber da sua opinião. Deixe o teu like, o teu joia e se inscreva se não for inscrito aqui no canal. Ative o sininho de todas as notificações. Vou deixar o link aqui do canal do jornalista Fernando Betete. É um canal muito sério e ele está trazendo o professor Luiz Antônio, muita sabedoria, conhecimento, e fala algo que o Brasil já está passando, vai continuar passando, e é algo que ele já vinha alertando. É muito sério. Você viu a capa desse vídeo. Então eu quero que você tire a sua conclusão e deixe aqui nos comentários que o professor ele vem alertando algo que devemos entrar em oração, porque será só a misericórdia de Deus. E depois ele fala em sentido global. Também o professor tem o canal dele, canal Checkmate. Se inscreva nesse canal. É bênção de Deus. Você que gosta de estudar a Bíblia e quer aprender passagem por passagem de forma descomplicada, simples, objetiva e entender a Bíblia, vou deixar um curso aqui da Bíblia Simples aqui no primeiro comentário fixado. É um curso que você vai aprender da palavra. Eu tenho certeza que você será abençoado. Deixa o teu like, o teu joia, tem um botão aqui embaixo, seja membro do canal. Não tem fidelidade, mas você pode descadastrar a qualquer momento. Isso vai nos ajudar muito. Ou, se sentir no teu coração, plantando uma semente no nosso ministério, chave Pix e o código QR Code está aqui em cima. Eu oro nos comprovantes: saúde, livramento, multiplicação, e o resto é Deus que faz. Se não, ore por nós. Assista esse vídeo, preste bem atenção, porque é um conteúdo de conhecimento. Veja esse vídeo. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança. Mais uma vez, em virtude de todos esses acontecimentos, o Brasil e o mundo, né? Mas principalmente o Brasil, tem nos dado aí, nós que somos jornalistas, né, trabalho dioturnamente. E mais uma vez eu combinei aqui com o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, quando ele tiver ali uma horinha na agenda dele, ele gentilmente estará conosco aqui. E mais uma vez, nesta terça-feira, agora já são 7h03, nós vamos fazer aquele sobrevoo e depois entender como é que está a crise, né, entre Estados Unidos e Brasil, além de outras crises pelo mundo todo e também os últimos acontecimentos aí em Israel, né? Israel está enfrentando aí uma mídia mundial contra Israel. Vamos avaliar também essa repercussão. Professor Luiz Antônio Peixoto Vale, ele tem esse canal aqui, para você que está chegando agora, não conhece, vai lá e se inscreva no canal dele, professor Luiz Antônio, canal Checkmate Global, onde todas as semanas, tá, tem conteúdo novo para você entender a geopolítica mundial. Professor, seja muito bem-vindo. Mais uma vez eu agradeço em nome aqui de toda a nossa audiência aqui do canal do Fernando Betete. E uma semana, né? Nós estivemos aqui na terça-feira passada e um dia após o outro repleto de notícias, mas para as suas análises, tudo caminhando conforme já foi dito em programas anteriores e até mesmo programas de anos passados, né, professor? Sim, Betete, boa noite a todos que nos ouvem e veem, né? Na verdade, quando você tem as técnicas de projeção de cenário, a probabilidade de ocorrência é muito alta, né? Eu gravei no último vídeo, acho que foi domingo para segunda-feira, o vídeo 152, onde eu relembro as pessoas, esse aí 152, né? Onde eu relembro as pessoas que eu fiz essa previsão no dia 1º de janeiro de 23, né? Em 1º de janeiro de 23, eu falei que em 33 meses tudo ia se apressar e que provavelmente os frutos estariam maduros. 33 meses bate agora no mês de setembro, entre agosto e setembro, a partir de 1º de janeiro de 23. Bom, Betete, a situação
não parece reversível. Vamos dar aquele sobrevoo, depois vamos nos concentrar no principal protagonista, né, que é o Trump, né? Olha, a China continua tendo uma disputa por poder, conforme eu coloquei no vídeo 152. No 152 eu dou o nome de todos os envolvidos, né? O Xi Jinping está sendo desafiado. Alguns generais ligados a ele foram afastados do comando das Forças Armadas, inclusive um substituído agora, o chefe do Estado-Maior. A situação parece assim, você não vê, na hora que estão ocorrendo os expurgos, e já ocorrem, já tem alguns meses, não vê alguém da facção contrária ao Xi Jinping ser expurgado. Você está vendo muitos aliados, muitos que são leais e eram muito próximos do Xi Jinping, como o almirante Miao, que ele queria transformar no seu principal autoridade militar. E você vê aqueles que são aliados da facção Xi Jinping serem expurgados, algo que é muito estranho, porque não faz sentido se ele estivesse com a autoridade na mão. Inclusive, um memorial que estava sendo feito em homenagem ao pai dele foi feito, foi inaugurado, e não deram ao memorial o nome do pai dele, o que seria também muito estranho. Lá no 152, eu detalho toda essa disputa do poder na China, mostrando que agora, nas próximas semanas, nós vamos ter uma definição disso. 1º de agosto é uma data típica lá de promoção de generais, né, e nós vamos ver pelo perfil dos generais promovidos aqueles que estão alinhados com Xi Jinping e aqueles que não estão alinhados com ele. Então, a China agora abriu uma nova negociação com os Estados Unidos, não tinha o acordo, um pré-acordo, nem vem sendo integralmente cumprido, e eles estão tentando agora fechar um novo acordo com os Estados Unidos, e os Estados Unidos tentando fechar um acordo com eles, porque eles suspenderam a exportação de terras raras e materiais estratégicos, estender a trégua, né? Porque não se chegou ainda ao acordo definitivo. Okay? O que existe entre Estados Unidos e China é uma trégua, né, na implantação das tarifas. Todavia, Betete, a China, segundo os Estados Unidos, não tem cumprido a parte dela, não entregando ainda terras raras e materiais estratégicos, minerais muito valiosos para a indústria de defesa, no volume que os Estados Unidos precisa. Os Estados Unidos depende em quase 90% para o seu consumo da importação desses minerais estratégicos, a maioria vem da China, e ele não consegue repô-los. Não repondo, não tem como fabricar armamentos, etc. Okay? Como nós comentamos da última vez, né, a questão dos Patriots, etc. Bom, na Rússia, o que nós identificamos agora? O Trump tinha dado 50 dias para o Putin, a Rússia, chegar a um cessar-fogo. Isso chegou a ser ironizado pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov. Eu comento isso no 152, que o Lavrov um dia até brincou, falou assim, para que ele deu 50 dias? Como quem diz assim, por que não faz logo o que tem que fazer? Né? Aí, ó. E agora ele diminuiu isso aí para 10 dias. E ele diz que diminuiu para 10 dias, Betete, aqueles que nos ouvem veem, porque ele já sabe a resposta do Putin. Ele fez um comentário desse, olha, diminui agora para 10 dias, dos 50 já tinham passado uns 10, sei lá, e agora ele diminui para 10 dias, esse prazo termina por volta do dia 8 de agosto, ele já sabe a resposta do Putin. O Putin provavelmente vai manter a posição que já tem, que Trump tinha feito, de tributar, né, tarifar em 100% quem negociasse com a Rússia, se não houvesse um cessar-fogo. A China teve um encontro com Lavrov e disse que vai continuar a apoiar. Como quem diz assim, olha, ignora o que o Trump falou. A Índia, a mesma coisa, que são os 2 maiores compradores de petróleo russo. A Turquia não se manifestou e o Brasil não falou nada. Então, agora Trump deu 10 dias a partir de agora, então são dia 8 de agosto. E aí, Betete, nós vamos voltar. Olha aí, ó, já... E impõe tarifa de 100%. Né? Aqueles que comprarem deles. Só que é o seguinte, Betete, muitos analistas, e eu falo isso no vídeo 152, dizem que isso é praticamente inaplicável. Por quê? Isso criaria um tumulto no mercado de petróleo, o preço do barril dispararia e afetaria o próprio Estados Unidos.
que é um grande importador de petróleo. Então, vamos aguardar. Nós temos, então, aí 2 datas importantes pela frente. 1º de agosto e 8 de agosto. São 2 datas relevantes e ambas impactam o Brasil. Né? Vamos agora... E ambas, né, datadas pelo presidente Trump, né? Exatamente. Né? Nós vamos, quando chegarmos ao Brasil, nós vamos ver que ele simplesmente, como nós prevíamos, falamos aqui na live anterior, e eu comento no 152 os motivos, ele não tem nenhum interesse em negociar com o Brasil. E o Lula também não tem nenhum interesse em negociar com ele. Nós vamos chegar lá. Né? Aí vamos ao Oriente Médio rapidamente. A situação, Israel está na mira das críticas da mídia internacional. As ações de Bibi Netanyahu têm mudado muito a imagem que o mundo tem de Israel, lamentavelmente. Né? A França anunciou que vai reconhecer a Palestina e agora o Reino Unido disse que também poderá reconhecer a Palestina. Então, é uma mudança que está ocorrendo porque as sanções, isso cresce pressão sobre Israel. Né? Veja bem, a França reconhecendo a Palestina, e se o Reino Unido também reconhecer, são mais de 76% dos países do mundo que já reconhecem. E ao invés de, digamos assim, moderar suas ações, parece que Bibi Netanyahu, Benjamin, como mais chamam de Bibi, né? Trump chama todo mundo, parece que ele quer dobrar a aposta, ele quer tirar os palestinos de Gaza. Então, o Oriente Médio sem dúvida alguma, um barril de pólvora. O Irã, eu lá no 152 eu mostro a fala sobre isso, ó, até a vitória completa, que até hoje não foi alcançada depois de 2 anos. Vamos ver como é que vai ser. Lá no 152 eu comento que o Irã, uma autoridade do Irã já deu uma entrevista à Al Jazeera dizendo que o Irã está pronto para recomeçar a guerra com Israel, tá certo? Está pronto para a qualquer momento voltar a atacar Israel ou se defender de um ataque de Israel. Então, na verdade, a situação ali continua um barril de pólvora. Israel atacou a Síria, nós comentamos, para defender uma minoria chamada drusos, e aí provocou a Turquia. A Turquia tem interesses muito grandes na Síria. E o Erdogan, que é o chefe da Turquia, que é o 2º maior exército da OTAN, desenvolveu agora mísseis hipersônicos, etc., dizendo que ele terá uma dissuasão implacável. Então, o que está acontecendo é um conjunto de países, a Turquia nunca se envolveu muito ali, acabou se envolvendo agora, que estão se voltando contra Israel no sentido de entender, olha, indústria militar da Turquia, exatamente, tá? Míssil balístico. A Turquia tem uma tecnologia e uma indústria de defesa bastante forte. Volto a salientar, a Turquia é o 2º maior exército da OTAN, só perde para os Estados Unidos. Tá? Não é a Inglaterra, não é França, não é nada disso. O 2º maior exército da OTAN é a Turquia. E quem é o parceiro do exército dessa tecnologia da Turquia? Rússia, China? No início, a Turquia se beneficiou muito da tecnologia da OTAN, porque como ela é da OTAN, ela tinha acesso, inclusive, ao desenvolvimento do F-35, em parte, a Turquia se beneficiou do desenvolvimento do F-35, porque o desenvolvimento do F-35 foi com vários parceiros. Então, a Turquia, ao ser da OTAN, ela recebeu tecnologia ocidental. A maior parte dos equipamentos turcos são de origem ocidental. E aí, a partir daí, eles desenvolveram sua própria tecnologia, principalmente com drones e mísseis, né? E eles realmente são bastante avançados na indústria de defesa. O que é complicado é que Israel está abrindo frentes demais para um país pequeno territorialmente, pequeno economicamente e pequeno populacionalmente. Eu mostro no vídeo 152 que Israel está tendo uma emigração, ou seja, as pessoas indo embora de Israel muito grande, maior do que a imigração daqueles que entram. Então, já vai ter problema, dificuldade com mão de obra, naturalmente. Conto lá no 152 a crise econômica, né, que fez, inclusive, as principais empresas de rating, de risco, diminuir a nota de Israel.
Então, quando Israel abre uma frente contra Hamas, Hezbollah, Irã, Síria, Turquia, ele começa a abrir os Houthis do Iêmen. São muitas frentes que mesmo uma superpotência teria dificuldade, quanto mais, no caso, Israel, com poucos recursos como tem. Professor, eu queria explorar um pouquinho essa questão da guerra, né? Porque às vezes, está em guerra, né? Vamos aprofundar só 2 minutinhos aqui dessa questão de Israel, né? Porque daí a pessoa não consegue mais planejar férias, o turismo se fecha, aquele empresário que queria abrir uma outra lojinha numa outra cidade não consegue, os estudantes, né? Será que eu vou ter prova? Será que eu vou poder fazer estágio? Vamos abordar aqui um pouquinho como é que uma guerra, no caso de Israel, exemplificando, mexe com toda a sociedade e a economia vai aos poucos, né, não dando mais condição até mesmo de sobrevivência. E tem interesse do opositor em manter esse caldo em banho-maria, porque é uma forma também de vencer o inimigo, né? Imagina o seguinte, Betete, Israel sempre se envolveu em conflitos curtos, guerra dos 6 dias, etc. Israel nunca havia passado por uma guerra longa, é a primeira vez. 2, não é uma guerra de uma frente só. Aliás, não é uma guerra, né? Ele não declarou guerra a ninguém. Na verdade, é um conflito, né? Inclusive, em relação à Rússia, lá só fazendo um parênteses, a linha dura da Rússia, do Kremlin, está pressionando Putin a declarar guerra à Ucrânia, porque ele nunca declarou guerra à Ucrânia. Ele chama de operação militar especial. Tá? E essa linha dura no Kremlin está exigindo que o Putin passe a adotar, declarar guerra e usar os mísseis com maior poder de destruição. Então, provavelmente a partir de agosto, nós vamos ver uma situação complicada em relação a esse conflito entre Rússia e Ucrânia, porque se Putin não fizer, ele está arriscado cair ou vir a falecer. Bom, voltando então para o Oriente Médio, é isso mesmo que você falou. O que acontece? Israel tem uma economia pequena, se comparada com as maiores economias do mundo, muito pequena, depende da ajuda dos Estados Unidos e de outros países, e à medida que você está num conflito já há 2 anos, o investidor para de investir, aquela pessoa, o empreendedor que ia aumentar a sua empresa não aumenta. Muitas startups de tecnologia de Israel, que são as melhores do mundo, né, estão fechando porque os cientistas estão indo embora. Durante o conflito com o Irã, vários mísseis do Irã acertaram Teherã, os israelenses acertaram Teherã, e o Irã acertou Haifa e Tel Aviv. Houve uma grande destruição em Tel Aviv e Haifa, inclusive o Trump tem uma frase que ele reconhece isso, que os mísseis acertaram muito forte em Israel. Ele fala, cara, aqueles mísseis destruíram muita coisa. Então, quando você tem uma população que não estava acostumada a sofrer, tendo que entrar em bunkers, tendo que ficar sem aula, sem poder ir trabalhar, isso tudo tem um impacto psicológico também, Betete, aqueles que nos ouvem veem, né? As pessoas, né, em Israel nunca tinham sido bombardeadas no seu próprio território. E aí você tem um impacto na economia. Durante um tempo, o porto de Haifa, por exemplo, a Maretz, que é a maior empresa de containers do mundo, se negou a passar com seus navios em Haifa, porque não havia segurança. E aí, no momento que a economia decai, né, você tem, naturalmente, uma falta de recursos para bancar o conflito. Uma noite de uso do domo de ferro custa milhões de dólares em termos de projéteis, etc. E à medida que você enfraquece economicamente, à medida que as suas munições não são repostas, e foi um dos grandes problemas também que interessou a Israel parar o conflito com o Irã, porque ele já estava tendo deficiência de projéteis para o seu sistema de defesa antiaérea, o preço começa a ficar muito caro. Então, do jeito que as coisas estão indo, eu comento, eu dou detalhes lá no 152, Israel, se recomeçar essa guerra, e se Israel tiver várias frentes, seja com a Turquia, com o Irã, etc., a Israel só vai sobrar 2 opções, Betete. Ou ele envolve os Estados Unidos diretamente, os Estados Unidos vai ter que entrar diretamente no conflito, ou ele vai ter que usar armas nucleares. Israel tem armas nucleares, isso é bem sabido,
e ele teria que usar as armas nucleares que tem para poder eliminar os seus oponentes, o que seria um risco enorme, porque o Paquistão, que é um país muçulmano, apoia o Irã, né, também tem armas nucleares. E tem mísseis, inclusive, para levar essas ogivas nucleares até Israel. Então, o Oriente Médio é um barril de pólvora. A imagem, como nós falamos, de Israel tem sido enormemente prejudicada, o que é lamentável, isso é muito ruim para Israel. A Bibi Netanyahu enfrenta vários processos criminais por corrupção e Israel está abrindo frentes demais, frentes que até mesmo para uma superpotência seriam complicadas, quanto mais para Israel, que, como nós dissemos, é uma economia pequena, é um país territorialmente pequeno, do número de habitantes pequeno, para enfrentar tantas frentes ao mesmo tempo. Bibi Netanyahu tem sido muito criticado internamente, a sociedade de Israel está dividida, muito mais contra ele, contra o Bibi, do que a favor, e nós vamos ver agora situações complicadas. O Bibi Netanyahu conseguiu contrariar até os ultra-ortodoxos, que apoiavam o governo de coalizão, e agora estão pensando em sair, porque ele convocou para as Forças Armadas o pessoal ultra-ortodoxo, que antes era isento de lutar nas Forças Armadas. E ele está convocando porque ele não tem mais soldados, tem que convocar todos. Os ultra-ortodoxos estão ameaçando sair do governo de coalizão, o que aí inviabilizaria o governo dele. E o fiel da balança ali é esse grupo, né, dos ultra-ortodoxos, né, que um protege o outro. E se isso desequilibrar, aí a coisa complica mesmo para Israel. Fica complicado. Bom, então, China, alguma questão do Japão e da Coreia? Não, ali está num cenário igual ao da nossa última conversa, né? Nós estamos tendo agora na União Europeia. A União Europeia colocou um orçamento, um budget, para 7 anos de 2 trilhões de euros. É impossível para os países bancarem esse orçamento. A Alemanha, que é responsável mais ou menos por 1/4 do orçamento da União Europeia, já disse que não tem dinheiro para colocar, né? Agora, você veja, os países da Europa estão praticamente sem crescimento econômico, os mais importantes, como a Alemanha, a França, etc. Como é que eles vão bancar um orçamento dessa magnitude e, em paralelo, com o rearmamento da Europa? Porque eles se comprometeram a colocar 5% do PIB em rearmamento até 2035. Isso, obviamente, é inviável, não vai acontecer. Já começam a ocorrer as primeiras reações. A União Europeia fez agora um acordo com os Estados Unidos, que muitos países, são 27 países da União Europeia, muitos não gostaram, porque, veja bem, Betete, os que nos ouvem veem, não são 27 países uniformes. Uns produzem mais de algum tipo de produto do que o outro, uns têm uma agricultura mais forte do que outra. Você harmonizar 27 interesses num único acordo comercial é extremamente complicado. E já começaram a surgir as primeiras críticas a esse acordo dentro da União Europeia. Eu vou dar um parâmetro para vocês entenderem. A União Europeia não vai crescer praticamente nada esse ano se não entrar em recessão a Alemanha e outros. Os Estados Unidos se prevê, se crescer, vai crescer 0,5% este ano. Se crescer, será 0,5%. A China cresceu em 6 meses 5,3%, com um superávit comercial de 480 bilhões de dólares, com todas as crises que tem lá, e tem muitas. Tá? Lá está tendo uma crise no mercado imobiliário, no setor financeiro, etc. Mesmo assim, ela já cresceu no primeiro semestre 5,3%, com um superávit comercial de 480 bilhões, 31% maior do que no ano passado. Enquanto isso, aqui no Ocidente, nós não estamos com PIBs crescendo nada, a Europa não vai crescer, os Estados Unidos, se crescer, vai ser 0,5%, né? Déficit comercial, e essa situação, obviamente, ela prejudica em muito a capacidade de investimento e de reorganização
da indústria de defesa, porque você não tem dinheiro para botar na indústria de defesa. Então, a Europa está nessa situação complicada. Volto a dizer, muitos países não gostaram do acordo que a União Europeia, a Ursula, foi lá e assinou assinou não, né? Apertaram as mãos, porque apertar a mão é diferente de assinar. Porque isso ainda tem que ser ratificado pelo parlamento, pode reverter a qualquer momento, ok? Como o da China não se tornou definitivo, esse também pode não se tornar. Então certo? Tem muita propaganda aí, é isso? Porque o Trump estava lá jogando golfe, né, nesse domingo passado aí agora. Na Escócia. Na Escócia. Inaugurou um campo de golfe na Escócia. Então, assim, veja bem, seja o Japão, seja a União Europeia, seja o Reino Unido, tudo isso, todos esses acordos ainda estão em fase embrionária. Precisam ser ratificados pelos seus parlamentos. Por exemplo, o Japão está numa crise econômica profunda. Como é que ele vai investir nos Estados Unidos se ele não tem nem para ele? Então, quando esse assunto chegar no parlamento e chegar em outras esferas de poder, não vai ser tão fácil como anunciar algo que não foi assinado. Não tem assinatura nenhuma ainda, só marketing. Porque a União Europeia, idem. Mas isso fez com que, antes do dia 1º, que é a data que ele tinha dado, Trump pudesse anunciar algumas coisas. Se vai se tornar real, a gente só vai saber depois de assinado e ratificado pelos parlamentos correspondentes. Meus amigos, eu estou conversando aqui, o pessoal está perguntando se é reprise, porque, como fazia tempo, né, a gente fazia live a cada 1 mês e meio, 2 meses. Pessoal, eu estou conversando com o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, deixa eu colocar aqui, opa, cadê você? Está aqui. Do canal Checkmate Global, agora são 7 horas e 27 minutos do dia 29 de julho, né? Agora estamos ao vivo aqui, mas depois aí você vai assistir a qualquer dia e qualquer horário. Vamos lá prestigiar o canal do professor Luiz Antônio. Ele publicou um vídeo número 152 com 1 hora e 22 minutos, né, de duração. Eu já ouvi, já assisti esse vídeo, e aqui nesse vídeo 152, o que ele está falando aqui, ele está mais ele traz mais em detalhes, né? Ele gravou com mais detalhes agora no vídeo 152. E agora, nesta terça-feira, nós estamos repercutindo e atualizando essas informações num panorama geral aqui no canal do Fernando Betete. Então, vamos fazer a gentileza de deixar o positivo aí, compartilhar essa live e se inscreva no canal do professor Luiz Antônio e também aqui no canal do Betete. Da Europa, já vamos ali para a América, professor? Vamos atravessar o Atlântico, né? Então, vamos lá, Estados Unidos. Isso, uma coisa que o pessoal dos Estados Unidos, estadunidenses, sempre falam é o seguinte, Trump fala isso, o Atlântico, de um lado, e o Pacífico do outro, nos separa dos conflitos. E o Atlântico, em particular, me separa dos conflitos na Europa. Então, eu não estou tão exposto assim. É um raciocínio estratégico que eles têm. Bom, Trump continua no seu estilo peculiar de dar ultimatos e colocar datas que, em sua maioria, nunca são cumpridas. Ele agora tinha dado à Rússia 50 dias para assinar um cessar-fogo com a Ucrânia, sob pena dele impor sanções secundárias, tarifa de 100%. Ele percebeu que não vai ser cumprido mesmo, porque o Putin dificilmente vai ceder. Seria uma surpresa se o Putin cedesse, creio que não vai ceder, pelo que a gente ouve de comentários. Logo após o Trump anunciar lá, né, a história das tarifas de 100% e dar os 50 dias, houve uma reunião, como eu já comentei, entre o Lavrov e os chineses disseram que vão manter a posição. A Índia disse que vai manter a posição, continuando a comprar da Rússia, até porque eles precisam do petróleo russo, né? A Espanha tem comprado petróleo russo através do Marrocos. A Rússia vende diesel para o Marrocos vende para a Espanha como se fosse produzido no Marrocos. É um jogo do engano-engano, é um jogo... chega a ser hilário.
né? A Europa compra muitos produtos russos através de transbordo, através de terceiros, né? Então, seria mais ou menos assim, Betete. Você compra um produto russo, tira lá o Made in Rússia, bota Made in Betete e vende para a Europa, e eles fingem que não sabem que você não produz aquilo. Você nunca produziu aquilo. E fica mais barato que a tarifa, né? Do tarifaço, né? Claro, você pula as sanções, você pula as tarifas, ainda pode dizer assim, desenvolvi um novo fornecedor, né? O Marrocos é um novo fornecedor de diesel, nunca entregou tanto diesel na vida e nem tem de onde tirar. E a Espanha comprou bastante, assim como todos os países europeus têm comprado produtos russos. Por exemplo, a Rússia é uma das fornecedoras de minerais estratégicos e esses não foram sancionados, né? Porque se a Rússia não entregar, eles não têm esses minerais. Assim como os Estados Unidos não tem terras raras e minerais estratégicos e depende do fornecimento da China e da Rússia. Bom, Trump anunciou esses 50 dias com sanções secundárias, 100% de tarifa de quem comprar da Rússia, e aí, percebendo que nada ia mudar, o Lavrov chegou a brincar, o Lavrov chegou a comentar, o ministro do exterior da Rússia, porque ele deu 50 dias, como quem diz assim, começa logo, nós não vamos mudar mesmo, né? Aí ele se tocou agora, o Trump, já passaram uns 10, 12 dias, e ele deu mais 10 dias. Ou seja, agora o Trump deu o dia 8 de agosto, como comentamos, para essas sanções. Chance muito baixa do Putin assinar qualquer cessar-fogo, pelo contrário, parece que hoje ele aproveitou o embalo e bombardeou mais ainda a Ucrânia, né? Nós temos a questão do Brasil, aliás, muitos países não assinaram acordos com os Estados Unidos. Os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, como México e Canadá, ainda não assinaram nada, e todos esses vencem o prazo 1º de agosto, ok? Então, você tem ali entre os principais potências que têm potências e comércio com os Estados Unidos, por exemplo, os 2 primeiros, salvo engano, é México e Canadá. E eles não chegaram a nenhum acordo definitivo ainda. Então, vamos esperar. Sexta-feira vai ser um dia bastante animado, né? 1º de agosto. Trump enfrenta uma situação adversa dentro de casa também, com essa questão do Epstein, ou Epstein, como vocês quiserem pronunciar, e saiu o escândalo do Russiagate, como eu comentei aqui, que é uma forma também de distrair, tirar a atenção dos problemas maiores. Russiagate, para quem não conhece, é um escândalo voltado para a possibilidade de ter ocorrido, e realmente parece que ocorreu, da inteligência dos Estados Unidos e o governo de Barack Obama terem forjado evidências e provas de que a Rússia estaria interferindo na eleição nos Estados Unidos, não essa última, aquela em que o Trump foi eleito e depois durante todo o governo dele, ok? E parece que a Gabbard reuniu evidências para provar que o dossiê que criaram contra a Rússia era falso. A Rússia sempre negou essa interferência nos Estados Unidos, mas aí a mídia batia, e você sabe que uma mentira contada 100 vezes vira verdade, né? Então todo mundo, a Rússia interferiu lá, a Rússia interfere em todo... Aliás, botam a Rússia com superpoderes, porque ela interfere em todo lugar para esse pessoal que pensa dessa forma. O Trump e a Gabbard soltaram as evidências, os documentos, a Rússia não interferiu em coisíssima nenhuma, parece ter sido apenas uma manipulação do governo Obama, apoiado pelas áreas mais obscuras da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, e o Trump está aí agora atrás desse Russiagate. Nós, inclusive, na última live colocamos, falamos de um vídeo que ele gravou, onde o Obama é preso dentro da Casa Branca, no Salão Oval, na frente dele. Ele rindo e o Obama sendo preso. É um vídeo assim que chegou a ser um pouco chocante, né? Mas, obviamente, esse vídeo corresponde aos desejos dele. Ele quer realmente que o Obama seja preso. Só que isso não vai acontecer, Betete. Sabe por quê? O Obama goza de imunidade. Inclusive, a mesma imunidade que isentou o Trump, quando a Suprema Corte de lá definiu
que ex-presidentes, sobre ações que fizeram ao longo do seu mandato, exercendo o mandato, são isentos, não podem ser punidos, são inimputáveis. Isso aí é o vídeo. Aí, ó. Olha aí, olha a montagem, ele rindo. E é o presidente que publica, né, na rede Ele social. Mesmo publicou também, Olha lá. Gente, a IA faz qualquer coisa, né, Betete? Hoje não dá para você acreditar em vídeos, tá? Acreditar num vídeo. Tá aí, ó, o vídeo, ele rindo, né? Inclusive, nesse filme aí, ele tá mais rosadinho, né? Olha aí, o Obama preso, é um negócio assim... Eu volto a dizer o que eu falei na outra live, há 6 ou 7 dias atrás. A presidência é uma instituição, né? E você simplesmente mostrar um vídeo desse meio que choca a quem preza essa instituição. Não foi uma boa repercussão, não foi adequado, e muitas pessoas não gostaram dessa questão. Bom, e é impressionante, né, professor, porque você sempre fala aqui, né, que não existe amizade, tudo é interesse nesse jogo político mundial, né? E daqui a pouco vai ter um evento lá na Europa, nos Estados Unidos ou do outro lado do mundo, e os dois estarão lá, normalmente sentados do lado a lado, com aquele sorriso amarelo, né? Mas bem amarelo agora, hein? Bem amarelo, né? Bem amarelo. Então, tudo é interesse, né? Sem dúvida. Então, o Trump tem esse estilo de administrar. No 152 eu comento porque que isso pode não, provavelmente acabará mal, tá, Betete? Poder é algo que se exerce, Betete, nas sombras, nunca ao sol. 2, você sempre dá ao seu inimigo uma saída honrosa, né? 3, você não pode ficar humilhando as pessoas publicamente, na frente das câmaras, como ele fez, por exemplo, com o presidente da África do Sul, né? Você faz daquela pessoa um inimigo, e mesmo que amanhã ele venha ceder, ele não vai ceder, digamos assim, de bom grado. Ele vai aguardar um momento para uma possível retaliação, uma possível vingança. Então, essa questão de ele coagir as pessoas, os países, impor datas, impor sanções publicamente, só vai gerar ódio e raiva. Não há como não ser assim. Aí, ó. Caso contrário, Sun Tzu, ele lutará até a morte. Okay? Você pega um bicho, acua ele num canto, ele vai ter que lutar. Você não deu a ele nenhuma chance. Inclusive, Betete, via de regra, quando você conhece as táticas do poder, tudo é feito de uma maneira muito discreta. Então, por exemplo, vamos supor que nós dois fôssemos 2 países e eu quero lhe impor. Chamo você de uma forma discreta, certo? Para a imprensa, a reunião é sobre outro assunto. Faço as ponderações e deixo implícita a ameaça. Não precisa ser explícita. Olha, se você não seguir por esse caminho, você é obrigado a rever as tarifas. Tem várias maneiras de falar. Você está ali fechado, você pode ser levado a ceder. Mas não ficando desonrado, não ficando na frente de todo mundo. Aí, depois que termina a reunião, eu estou falando assim de uma maneira muito rápida, depois que termina a reunião é feito um grande anúncio. Olha, os países A e B resolveram fazer um novo acordo comercial bom para os dois. Os dois estão ganhando, sabe? Você deixa o cara voltar para a casa dele, para o país dele, honrado e não desonrado, como está acontecendo. Entendeu? Então, você já está adiantando aqui, professor, essa questão aqui dessa relação Brasil-Estados Unidos, né? Onde tudo que você está dando de conselho e orientação, no caso aqui, o nosso presidente parece que não leu o livro do Sun Tzu, né? Porque truco, 6, né? Nem ele, nem não tem Trump, nada protocolar, né? Inclusive o Trump também, né? Falou que nenhum dos dois. Vamos descer então para a América Latina, Brasil. A verdade é o seguinte: nem ele, nem Trump, ninguém parece ler o Maquiavel, ninguém leu o Sun Tzu. Eu acho que esses livros não fizeram parte da biblioteca deles, né? Então, assim,
voltando a essa questão e colocando ela de uma maneira bem clara, uma das coisas que mais motiva o Trump pouco tem a ver com a família Bolsonaro, com liberdade de expressão, com defesa da democracia. O Trump foi esclarecido que não existem terras raras na Ucrânia. Lembrem-se vocês que no passado, aí, alguns meses atrás, talvez até anos já, o Trump queria fazer um acordo com a Ucrânia para se apossar das reservas da Ucrânia de terras raras, que os Estados Unidos não tem e precisa desesperadamente, né, os minerais estratégicos. E eu fiz um vídeo, agora não sei o número, 144, 143, não sei, onde eu mostrei um estudo que dizia que não existem terras raras na Ucrânia. E ele, Trump, tinha sido enganado. Muito bem, ele agora se convenceu, disseram para ele que ele realmente foi enganado, não tem terras raras na Ucrânia, e o pouco que tem, não tem no volume que ele precisa, e o pouco que tem está nos territórios já tomados pelos russos, então ele não vai ter acesso, e ele percebeu que no Brasil tem terras raras, tem minerais estratégicos, tem urânio, porque os data centers, né? O pessoal já está comentando sobre isso aí, tá vendo? E outra coisa, viu, gente? Além de terras raras, a questão passa também, Betete, por urânio, ok? Vou explicar por quê. O desenvolvimento da IA passa pela construção de data centers, muitos data centers e poderosos. Um data center ele tem dois gargalos para ele funcionar bem: água para resfriar e energia, consome energia mais do que uma cidade. E os Estados Unidos não têm energia para colocar nos data centers. Então, o que ele vai precisar? Desenvolver micro-reatores nucleares, reatores nucleares de médio porte, para alimentar os data centers, e ele não tem urânio. Mas quem tem urânio? O Brasil tem urânio. O Brasil tem lítio. O Brasil tem terras raras, galho, germânio. Então, o que acontece? Ele tem interesse nisso. E ele já deixou isso claro, Gabriel Escobar, tá? Aí, ó, tá vendo? E o Gabriel Escobar, que é um emissário dele, ok? Já procurou o Raul Jungmann, do Instituto Brasileiro de Minerais, tá? E disse desse interesse. Então, olha, ponto 1, Betete, o interesse na área mineral. Ponto 2 é a desdolarização. Uma das coisas que mais incomodou a ele, você pode ver que ele passou a ser muito mais duro depois que o Lula falou na reunião dos BRICS, aqui no Rio de Janeiro, aqui não lá, né, que eu sou carioca, mas eu moro em Brasília, lá no Rio de Janeiro, né, falou que apoiava a substituição do dólar por outra moeda. A partir do momento que o Lula falou em desdolarização, em substituir o dólar, aí o Trump aumentou o tom. Então, além do interesse em minerais, nós temos a questão da desdolarização. Ele quer dar uma lição em quem está apoiando a desdolarização, a substituição do dólar como a moeda de reserva, porque se o dólar deixar de ser, os Estados Unidos praticamente se torna inviável economicamente. E o terceiro ponto que interessa a eles é o PIX, ok? Por quê? O PIX, a introdução do PIX, está dando muito prejuízo às empresas americanas, já comentamos aqui, e é um modo de pagamento que gera pouco dinheiro para os bancos. Então, é outro assunto que incomoda. Se isso não for resolvido, esses três assuntos, ou muito bem encaminhados, essa questão de defesa da democracia, liberdade de expressão, do Bolsonaro, é o pretexto ideal. Ponto. Okay? Se esses três assuntos fossem encaminhados, provavelmente esses pretextos seriam afastados de alguma forma e resolvidos. Mas como isso não vai acontecer, por um outro motivo também que eu já comentei, o Lula não tem nenhum interesse em resolver essa crise. Okay? Nenhum. Eu falo isso tudo no 152 em detalhes. Por quê? Porque essa crise veio como uma luva para ele, né? O Lula estava em queda de popularidade, havia uma crise econômica já instalada, tivemos todos aqueles problemas, né, Betete, do IOF, etc.,
todos aqueles problemas que vocês acompanharam. Já era uma crise econômica, já tinha déficit, já tinha aumento de gastos sem receita correspondente, e ele estava em queda de popularidade, e aí veio como uma luva o anúncio do Trump. Por quê? Porque aí ele passou a ter a quem colocar a culpa, ele encontrou o bode expiatório para reverter, inclusive, essa questão da imagem do patriotismo e do nacionalismo. Pode falar, Bitete, por favor. Professor Luiz Antônio, logicamente o governo atual, através do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está aproveitando, né, entre aspas, essa situação crítica entre Brasil e Estados Unidos para levantar esse sentimento de patriotismo e parece que está conseguindo aí melhorar um pouco seus índices de popularidade. Esse é o momento atual. Nós temos 2 momentos a partir disso daí. Ou seja, a crise acirrar, vai vir a taxação de 50%, Lula continua, não tem acordo, e depois de um certo tempo, será que ele vai conseguir manter esse índice positivo através desses índices da pesquisa pelo patriotismo? Agora, você acredita que com essa carta na manga das terras raras, ele pode negociar e ainda sair vencedor? Será que eles teriam esse entendimento de aproveitar duplamente essa situação? É possível isso acontecer? É possível, mas improvável. Eu vou explicar por quê. Por quê? Porque o atual presidente já tem compromissos demais com a China. Então, o que acontece dentro desse quadro aí? Nesse momento, ele está empunhando, né, a bandeira do patriotismo, do nacionalismo, da não intervenção, tudo aquilo que a gente comentou na live anterior, se apropriando dessa bandeira, inclusive o Alckmin lá abrindo bandeira do Brasil. Ele sempre teve o desejo de ser um líder com expressão mundial, e aí ele está vendo também a oportunidade de ser o líder da resistência ao Trump. Na cabeça dele, isso se passa como algo positivo. Vindo a crise, piorando, né? Piorando uma crise que já existe. Ele já não é mais o pai da crise, Inclusive, eu não sei se é verdade, eu vi ele falando as tarifas Bolsonaro, já deu até nome para as tarifas, né? As tarifas Bolsonaro. Viu como ele vai emplacando a narrativa e vai rotulando, ok? Então, quando em essa crise avançando, se tornando profunda, ele já vai jogar no colo do Bolsonaro, vai jogar no colo da classe abastada que não pensa no povo, e essa crise se avolumando, se tornando profunda, Betete, a maior parte das pessoas, eu digo das pessoas menos favorecidas, ela quer comida, ela quer viver, ela quer uma moradia. Ele pode adotar o sistema do Estado patriarcal, o Estado que entrega tudo. Aí, ó, já está. As pessoas já perceberam esse jogo, ok? Olha aí a bandeira do Brasil, Betete. Antes ele posava de boné vermelho, né? De roupa vermelha. Agora ele está aí com a bandeira do Brasil. Olha. É incrível como a direita foi pouco inteligente e está perdendo até o discurso. Né? Agora, lembre-se do seguinte, ele tem a mídia ao lado dele, pelo poder que o Estado tem de investimento na mídia, ele está usando isso para se apropriar da narrativa, naturalmente, se apropriar da bandeira do patriotismo, se apropriar do sentimento de nacionalismo que existe em todos os lugares, seja esquerda ou direita, e a crise, agora indo para esse outro ponto da sua pergunta, a crise se aprofundando, Betete, muito, ok? A China falou agora, eu li um material agora há pouco, que a China disse que vai ajudar de todas as maneiras. Então, os chineses têm dinheiro, ok? Dinheiro não há problema, eu acabei de falar que eles tiveram superávit
em 6 meses de 480 e tantos bilhões de dólares. O Brasil não tem nem parte disso. E os Estados Unidos têm déficit. Muito bem. Se eles começarem a substituir investidores dos Estados Unidos e da Europa que saiam, e eles começarem a substituir, eles terão ainda o Brasil mais à mão ainda. E de estratégias de domínio, de controle de população, a China entende. E aí vem a questão do controle psicológico. Ó, tá vendo? Aí, ó. China afirma querer trabalhar com o Brasil para defender equidade em meio a tarifas de Trump. É claro que ela vai se apropriar disso, Betete. Por quê? Quando e se ocorrer dos Estados Unidos, o país também se mostrou aberto a receber produtos brasileiros que atualmente são exportados para os Estados Unidos. Não existe vácuo de poder, Betete. Olha o risco que nós estamos correndo. Olha os riscos que nós estamos correndo. Então, veja bem, Betete, quando você deixa um espaço vazio, alguém vai preencher. E mais, hein, Betete, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é no Brasil, porque à medida que eles ganharem espaço no Brasil, isso vai incentivar outros países latino-americanos que têm simpatia, que têm um governo de esquerda. Vamos lá, seja a Colômbia, seja o Chile, seja a Bolívia, seja o Uruguai. E aí o Lula vai posar, tá? Vai posar como o salvador, como aquele cara que peitou o Trump, né? A pessoa, o Gilberto pergunta, Trump jogou o Brasil para cima da China? Sim, sim, porque veja bem, Gilberto, aqueles que nos ouvem veem, se os Estados Unidos deixar de ser um grande investidor no Brasil, as empresas americanas se afastarem do Brasil, vai haver um vazio. Esse vazio a China está pronta a preencher. Talvez não consiga fazer tão rapidamente ou na totalidade, mas vai fazer alguma coisa. A BYD vai despejar carro aqui que nem despeja produtos de consumo. Eles vão comprar títulos do governo brasileiro para rolar a dívida brasileira. Enfim, o Lula tem na mente dele que ele vai se transformar num mártir, numa referência de resistência a Trump. Muitos países, muitos líderes, como eu falei antes, estão com raiva de Trump, podem ter cedido, mas não são amigos. Okay? Eu já falei isso também no 152. Lembrem-se do seguinte, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Então muitos cedem porque não tem opção, mas não estão felizes. Né? Então o que pode acontecer? Ou na mente do Lula pode estar se passando algo parecido ou estão alimentando isso na mente dele. Ele vai se tornar uma referência de resistência ao Trump, um ídolo, aquele cara que disse não ao Trump, enquanto nem a União Europeia disse. A China dá o suporte, que a China sempre vai nos bastidores, dá o suporte financeiro, e ele vira referência na América Latina. E aí o cara lá da Colômbia, que o Trump deu uma apertada nele no início do mandato, e o cara teve que ceder, vai falar assim, cara, eu vou fazer a mesma coisa que o Lula fez. Então, isso é um péssimo exemplo. Isso é péssimo para os Estados Unidos. O Trump vai ter que jogar muito bem isso aí. Esse jogo é um jogo que pode estar redefinindo vários posicionamentos geopolíticos na América Latina. E aí é por isso que você não vê, Betete, o Lula ligando para o Trump. Ele falou, eu só ligo para o Trump se eu tiver certeza que ele vai atender e eu tiver certeza que ele vai falar de comércio e não de política. O brasileiro impondo condições ao presidente dos Estados Unidos para ligar para ele. O Trump, por outro lado, orientou os seus diplomatas, etc., a não negociar até o dia 1º de agosto, porque ele quer impor as tarifas, porque na cabeça do Trump é o seguinte, depois do dia 1º, quando impor as tarifas, o Lula vai ceder. Ele pensa como um empresário. Ele não leva em consideração ideologia.
E vai ter uma pressão bem maior daqui, né, do Brasil, né? Só que ele, né? Olha lá. Isso aqui foi a matéria que aconteceu, que você citou aí em janeiro, ó. Pois é, isso aí, tá? Teve que voltar atrás sob pressão. Mas você acha que o presidente da Colômbia não está com isso atravessado? Ah, com certeza, né? E é Está motivo de atravessado. piada lá da oposição, né? Pois é. Quando no imaginário popular mundial, Lula é aquele cara de um país de terceiro mundo que resistiu ao Trump, cara, isso vai virar, pode virar, né? Não vai virar, mas pode virar algo em que o Lula vai conseguir a projeção que ele sempre quis. E se a China der o suporte econômico financeiro, pelo menos para distribuir bastante Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Farmácia, toda a bolsa que você imaginar, cara, não vai ter. Não pensa que vai ter. Se aquelas pessoas menos favorecidas chegar às bolsas e ele tiver comida, farmácia, remédio e tal, não vai ter. Você já viveu isso, você sabe. Então, essas são possibilidades. Por isso, o Lula não está investindo, por isso, o Lula até deseja essa crise, e, por outro lado, o Trump talvez esteja avaliando mal a sua capacidade de obrigar, né? Inclusive falando para não negociar antes do dia 1º de agosto. Tanto que o Lula comentou que o Alckmin não é recebido, não atende às ligações dele. Os senadores estão lá em Washington passeando, porque não estão sendo recebidos. Parece que o Mauro Vieira também, ministro das Relações Exteriores do Brasil, está em Nova York e pediu uma audiência com autoridades dos Estados Unidos que não o receberam. Então, é um jogo em que você tem que saber muito bem as cartas que você tem na manga. Não é algo para amador, porque o tiro pode sair pela culatra. Professor, eu sei que o seu horário está já comprometido, mas eu tenho 2 perguntas aqui. Vamos finalizar aqui. O Thales, obrigado aí, Thales, pela audiência. Professor, o tarifácio de Trump tem por objetivo gerar um aumento no custo das commodities e encarecer os alimentos para os americanos? Já está ocorrendo? Olha, boa colocação, Thales. Veja bem, um dos maiores problemas hoje de Trump é a inflação, ok? Se ocorrer, por exemplo, no dia 8 de agosto, essa questão no mercado de petróleo, o petróleo ficando mais caro impacta a inflação. Outra questão aí que você está colocando e que ele percebeu, eu acho que foi anunciado hoje, que eles estão analisando isentar das tarifas produtos que os Estados Unidos não produz. Por exemplo, café, né? Ele não produz. Se ele tarifar, aquele cafezinho que os americanos adoram, você vê em filme, o cara tomando café de manhã, né? E aquele canecão, né, de café, aquilo, uma tarifa de 50% vai encarecer muito. Então, parece que eles estão estudando os produtos que eles não produzem para isentar da tarifa. Inclusive, Betete, está sendo negociado, não sei se chegar lá, isentar a Embraer dessas tarifas. Okay? Então, o Trump e a equipe dele está de olho nisso. Eu não posso realmente, como o Thales levantou, aumentar o preço das commodities, aumentar a inflação aqui. Aquilo que for produtos que nós não produzimos, Estados Unidos pensando, nós não vamos tarifar. Ok? É isso aí. E a Juliana pergunta, professor, diante do cenário global e local, o senhor recomenda ficar no Brasil ou procurar um país da Europa com a cidadania, né? De repente, ela já tem uma cidadania na Europa aí. Acho que essa pergunta, se você deve receber ela 10 vezes a cada hora. E eu sempre respondo a mesma coisa, fica no Brasil, Juliana. Inclusive, a Europa não é um local adequado para você ir, nem do ponto de vista da economia, que está decadente, né? Se você se você tiver cidadania, não, mas se você não tiver a cidadania, vai ser tratado como imigrante, e já vários países lá estão mudando a sua política em relação a imigrantes. E, por último, a probabilidade de ocorrência de um conflito entre a Europa e a Rússia está aumentando, e aí a Europa terá seríssimos problemas, porque ela não tem nenhuma chance num conflito com a Rússia, exceto se os Estados Unidos a defender. O que provavelmente
pelo que a gente percebe do Trump, ele não iria fazer, exceto se muito pressionado. Então, fique no Brasil, aqui você é uma cidadã de primeira classe, o país, certamente você tem uma rede de apoio, tem família, tem amigos, ok? Aqui você tem um domínio sobre o seu entorno, né? Você pode interagir livremente, e lá você não teria, provavelmente, nenhuma dessas capacidades. É um momento difícil para todos, porque é o que eu falei aqui agora há pouco, né? A gente gostaria de planejar para o ano que vem, vou comprar uma chácara, vou fazer uma viagem, vou fazer um investimento, mas a economia mundial e a economia brasileira, aliada a essa política instável, nos deixam inseguros. O que nós recomendamos aqui? Prudência, né? O professor fala isso constantemente. Nós sabemos, e ele tem falado aqui já há muito tempo, que vai vir um grande temporal, e você que nos acompanha também no canal do professor Luiz Antônio Peixoto Vale, essas orientações básicas, ele já tem falado há quase 5 anos, né? Então, prudência, né? Faça suas economias, você tem os seus parentes, você tem os seus amigos, e isso aqui no nosso país sempre é mais fácil, né? Tanto é que teve a tragédia lá no Rio Grande do Sul, que foi uma catástrofe, e o Brasil inteiro acabou ajudando. Por mais difícil que tenha sido aquele momento, eles tiveram apoio, né? No mínimo, você falar a mesma língua, né? Imagine você ali numa dificuldade, você não tem o domínio da língua, aí fica mais difícil. Professor Luiz Antônio, queria agradecer a sua participação mais uma vez, se quiser dar tchau aí, e a gente volta em breve. Ok, Betete, você tocou num ponto, Betete, interessante, chama-se solidariedade, ok? Não importa onde você esteja no Brasil, o brasileiro tende a ter um nível razoável de solidariedade. Então, em momentos difíceis, em momentos extraordinários, né, você tem uma rede de apoio com a sua família, você tem seus amigos, e você tem um certo domínio do país, né? Você fala mesmo o idioma, você conhece outros estados, outros lugares para onde ir. Se no seu local se tornar muito complicado, você pega um carro, viaja, vai para outro lugar, né? A Europa e os Estados Unidos estão tendo agora um sentimento anti-imigração muito forte. No 152, quando vocês verem, eu falo de um professor na Inglaterra, que diz que uma guerra civil na Europa é muito provável no curto prazo. Eu dou lá o nome dele, o local onde ele leciona e tudo. Provavelmente a Europa vai ter uma guerra civil no curto prazo, muito grande. A imigração lá já é muito alta, então vai haver um conflito entre os nativos e os imigrantes. Isso é certo, ok? Então, você estaria indo para um local de conflito, fora um possível conflito com a Rússia, que o Armstrong, eu cito lá no 152, segundo o computador dele, que faz projeções de cenário, Sócrates, ele diz que é 100% de garantia de que, a partir de agosto, as coisas vão piorar muito, com probabilidade de uma troca nuclear limitada. E a Europa seria... Ele diz assim, a Europa vai perder, ponto. Ok? Naturalmente que vejam só, eu falo disso há anos. Em 1º de janeiro de 2023, eu dei 33 meses. E agora vem o Sócrates, que é o computador dele, do Armstrong, que é um cara conhecido por fazer previsões, dizendo que a partir de agosto até 2026, começa agora em agosto e vai até 2026, a probabilidade muito alta de uma guerra que vai abarcar a Europa. Isso eu já falei, já dei os prazos e tudo há muito tempo. Então não tem nenhum sentido, né, a meu ver, ir para a Europa, para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar onde você não tem uma rede de apoio, ok? Você vai ficar ali meio que à mercê de uma política que você também não tem nenhuma influência. Você não é eleitor, você não vai ter prioridade, né? Não vai ter prioridade. Não vai. Você não é eleitor, você não é contribuinte, enfim, né? E, adicionalmente, só para concluir, as medidas prudenciais que eu já tantas vezes falei no canal, né? Veja bem, ai de vós hipócritas que veem os sinais dos tempos e não se preparam, né? Você está vendo as nuvens virem, você tem que se preparar. Tenha água
potável em grande quantidade. Isso na Europa está sendo divulgado como política dos estados, né, para que as pessoas se preparem, né, para uma situação de emergência. Então, tenha água potável, tenha comida que seja de um prazo de validade bastante longo, né? Lá, sardinha é um prazo longo, todo tipo de comida não perecível, tenha vela, tenha fósforo, tenha um isqueiro para acender uma vela se faltar luz, né? Tenha dinheiro em espécie, enfim. Eu no canal eu falo todas as medidas prudenciais. Para quê? Para que, se acontecer, você esteja protegido. Não acontecendo, o que é muito difícil que não ocorra, você consome aquilo no seu dia a dia, a água você bebe, a comida você come e você não tem perda financeira, ok? O mais importante, né, é que você possa preservar a sua própria segurança, a da sua família e daqueles que você ama. Esse é o ponto principal. O imprudente, o nécio, o torcedor, aquele que está com as suas capacidades cognitivas prejudicadas, sempre vai continuar a entender que o seu lado vai vencer, seja de esquerda ou de direita, que nada vai acontecer. Né? O sábio se acautela. O sábio olha as nuvens pesadas e diz: pode chover, há uma grande probabilidade, e busca um guarda-chuva ou uma capa. Meus amigos, quero agradecer a sua audiência e pedir a gentileza, vai lá no canal Checkmate Global do professor Luiz Antônio Peixoto Vale e se inscreva, tá bom? É uma gentileza que nós pedimos. Deixe seu positivo, compartilhe essa live e a gente volta muito em breve. Professor, até a próxima. Grato, meu amigo. Um abraço a você e a todos que nos ouvem e veem.